O que é o ministério de profeta? Quais são as funções e o conteúdo da mensagem da profecia bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Quais são as questões práticas quanto ao uso adequado do dom de profecia? Além disso, o que devemos ter de cuidado quanto às características dos falsos profetas? Essas questões e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos a lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD, quanto ao ministério de profeta, lição de número 7 das lições bíblicas adulto do grande tema quanto aos dons espirituais e dons ministeriais. Então, eu convido você para que possa aproveitar todo este conteúdo, lembrando que os slides utilizados nesta apresentação, com todo o conteúdo, todos os subsídios, estão disponíveis no formato PowerPoint e no formato PDF. No formato PowerPoint você pode editar da forma que for bem interessante para a sua congregação local. Informo também que esse conteúdo está disponível não apenas no site do Escola Biblicast, mas também no link do Telegram. Lá no Telegram você tem conteúdos adicionais, além dessa aula do YouTube, além do conteúdo em slide. Temos todo sábado às 21 horas, durante esse trimestre, um chat de voz, uma participação com um convidado especial no formato de perguntas e respostas, um bate-papo quanto às questões da lição bíblica que antecede ao domingo. E, além disso, temos o espaço para que você possa fazer suas perguntas ao vivo. Isso mesmo que você ouviu. Você pode participar ao vivo conosco nesta interação muito interessante para a nossa escola dominical. Então fica o convite para você e o link para tudo isto fica na descrição deste vídeo. Então, acessando essa descrição do vídeo, você vai ter esses conteúdos ao seu dispor. As perguntas e questões que você pode, talvez, porventura, apresentar nos comentários aqui do YouTube, bem como também no Instagram, elas podem ser levadas para o nosso chat de voz. Portanto, aguardo você por meio desses canais, inclusive no nosso chat de voz neste sábado. Vamos para a nossa aula. Nesta lição 7, que fala sobre o ministério de profeta, quero apresentar para vocês algumas questões muito importantes que vão compor aqui os nossos subsídios. Apresento aqui 5 subsídios. O primeiro deles, o uso do termo profeta no Antigo Testamento. Quais são as implicações? Bem, quais são as 5 funções da profecia? Funções ou até inclusive podemos levar em conta também de mensagens. Terceiro subsídio, o que é o dom de profeta? A visão de Adams, Palmer e Gordon Fee. Um conteúdo aí bem interessante e certamente vai avançar um pouco do que você tem em sua lição bíblica da escola dominical. Também, quarto subsídio, questões práticas quanto ao uso da profecia. E por último, características dos falsos profetas. Tudo isso você vai estudar, inclusive outros elementos, outras reflexões vão ser apresentadas ao longo dessa lição bíblica. Portanto, acompanhe principalmente esse quinto subsídio, que certamente vai ser muito interessante para que você possa refletir e, inclusive, obviamente, levar para a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Temos o nosso chat de voz todo sábado às 21 horas. Neste sábado vamos ter a participação do Jamerson Lima, um pregador, um preletor, que vai falar aí conosco sobre o tema desta lição com conteúdo suplementar. Vamos avançar aqui algumas questões bem interessantes. Então, hoje, sábado, às 21 horas, no nosso chat de voz do Telegram. Como ter acesso? No link na descrição do vídeo. E se você estiver acompanhando em um computador ou uma TV, esse QR Code você vai ser direcionado para acesso ao chat de voz no Telegram. Paga por isso? Não, não paga absolutamente nada. É só aproveitar e desfrutar do conteúdo. O nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A verdade prática diz o seguinte: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Essas questões aqui são muito pertinentes e temos uma série de leituras bíblicas aqui que devemos fazer ao longo da semana que recomendo fortemente que você proceda com todas elas. Também temos o texto base em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao 29
e Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez ou não assistiu à última aula, existe um conteúdo explicando sobre essa interpretação da aplicação e da utilidade dos dons ministeriais descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11 e dos versículos posteriores. Vou deixar aqui um card para que você possa assistir esta aula, que pode ser muito útil caso você ainda não tenha assistido a aula anterior, tá certo? Então recomendo fortemente que assista esse vídeo, pois aí, para você compreender, inclusive, esse novo ciclo das lições bíblicas, é importante você ter esse tipo de conhecimento anterior, tá certo? Os objetivos da nossa lição bíblica. O primeiro deles, expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Quanto aos objetivos específicos, descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Ou seja, vamos desmembrar aqui o correto do errado, o verdadeiro do falso, o original do que não é original. Bem, aqui no nosso tópico 1, vamos falar um pouquinho sobre o profeta do Antigo Testamento. Contudo, lembrando que trago aqui conteúdos adicionais. É interessante mencionar que o termo profeta ocorre 309 vezes no hebraico bíblico, de acordo com o dicionário Vine. É importante mencionar isso para mostrar o quão a Bíblia é enfática em apresentar este termo, falar e fazer menção ao profeta ou a profetas. É interessante também notar que o cuidado que Deus tem quanto à profecia bíblica, ou seja, ao conteúdo da mensagem que é exposta para o povo dele, ou até mesmo para o nosso contexto, é imprescindível que aquele profeta mencione apenas aquilo que Deus tem direcionado para que seja mencionado. A punição para o descumprimento lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era com a morte. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha que coisa. Aquela pessoa que leva-se uma mensagem que não é de Deus, que é dele mesmo, que é de outro Deus, ou até mesmo que ele presume ou pelo menos roga ser de Deus e que não é de Deus, o Deus Todo-Poderoso, este profeta deveria morrer. Então, olha só que em contexto Deus ele tem de zelo e de cuidado quanto à prática do profeta, da profecia bíblica. É importante também mencionar que essas questões estão inicialmente estabelecidas no Antigo Testamento e no Novo Testamento parece que não há uma expressão tão forte nesse sentido. Mas o principal problema no Novo Testamento é que a pessoa que incorre numa falha desse tipo, ela vai estar morta o que espiritualmente falando. Não é uma morte física, que pode inclusive vir a ocorrer, mas não estamos condicionando a isso, porque o contexto bíblico não nos indica essa punição cabal. Mas é importante mencionar que a morte espiritual, que é o principal elemento, e esse aí é um problema. Então, a pessoa que está numa prática dessa, se não houver nenhum tipo de conserto nesse sentido, essa pessoa se encontra totalmente morta espiritualmente falando. O Antigo Testamento, de acordo com o dicionário Wycliffe ou Wycliffe, então toda vez que você vê essa referência aqui a estes autores, é o dicionário Wycliffe, certo? Durante a nossa apresentação aqui vamos ter algumas referências nesse contexto. Mostra um contraste muito grande do mundo pagão da mensagem profética, visto que o quê? Ela não é considerada na perspectiva de uma origem humana, mas sim divina. E por essa razão, o profeta do Antigo Testamento era diferente do adivinhador pagão da antiguidade. É importante mencionar que, no contexto não apenas de Israel, mas nas regiões circunvizinhas, existia a figura do profeta. Só que a diferença do profeta, do povo de Deus, o profeta bíblico, é que a mensagem dele e o conteúdo dele provém de Deus. Já as demais culturas, esses profetas ou adivinhadores, videntes, eles traziam concepções de outros deuses ou da própria invenção humana. É importante mencionar que esses outros deuses também são invenções humanas. Então, tudo isso
é um grande contexto de diferença, o que o dicionário Wycliffe fala de grande contraste. Então, existe uma grande diferença do que é profecia no Antigo Testamento dos profetas de Deus e os profetas que não são de Deus. O erro, inclusive, da falha das profecias e das mensagens daquelas pessoas é que elas careciam do quê? De uma origem divina. Isso vai fazer o quê? Implicar em quê? A não ocorrência. Há muitos erros, muitas falhas. Quer dizer que 100% vai dar errado? Não, porque a depender de como aquela profecia era proferida e se houver algum controle humano, aquilo porventura poderia inclusive vir a acontecer. Bem como também quando tratamos sobre, entre aspas, possibilidades. Mas a aplicação da profecia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na perspectiva divina, essa daí era inconcebível a falha dela. Por quê? Porque provém do próprio Deus. É de natureza divina, não é de natureza humana. Avançando aqui um pouco mais, devemos trazer aqui uma reflexão do termo profeta no Antigo Testamento. O termo original, ele pode representar tanto para aquilo que é falso ou verdadeiro. Então, quando você vê menção a esse termo original de profeta no Antigo Testamento, pode se remeter a um falso profeta como a um verdadeiro profeta. Então, inicialmente não dá, pelo termo em si, distinguir se é um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 16, e também em Êxodo capítulo 7, versículo 1, traz a ideia da mensagem de é aquele que fala por outra pessoa ou é a sua boca. Ou seja, já estão se assemelhando já à ideia de profecia, como talvez é muito conhecida dentro do contexto, vamos dizer, eclesiástico atual. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falar tudo o que lhe ordenar. Olha que interessante. Esta pessoa vai estar remetendo, trazendo tudo que for ordenado por Deus. Ele vai replicar, ele vai repetir a mensagem. Ele vai ser uma espécie de megafone, ele vai amplificar aquilo que Deus tem colocado em seu pensamento, em seu intelecto, para ser ministrado, para ser apresentado às demais pessoas. Perceba que não existe uma intervenção humana no sentido de acrescentar ou diminuir conteúdo, mas sim o quê? De expor a mensagem, de ser uma boca de Deus em relação a instrumentalizar, a verbalizar a mensagem de Deus. É importante mencionar que a aplicação no hebraico do plural de profeta, ele remete à ideia não de profeta, de boca de Deus, mas sim de seguidores ou companheiros de profeta. E aí temos referências interessantes quanto a Samuel, que existiam homens que seguiam ele, tem as referências bíblicas que indicam esse 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 10 e 19 e 20, e os seguidores de Elias e de Eliseu, que eram chamados também filhos de profetas. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 35. Outra referência também para profeta no Antigo Testamento é que poderia se referir o quê? A profetas pagãos. Em primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 19, temos o seguinte texto. Agora, porém, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Percebe-se então que o termo original hebraico ele é aplicado tanto para profetas verdadeiros como para falsos profetas. Uma outra questão também interessante é que existem profetisas no Antigo Testamento. E esse termo também é empregado na versão feminina. Isso ocorre 6 vezes, de acordo com o dicionário Vine. Primeiro, em Êxodo, capítulo 15, versículo 20, Miriam é chamada de profetisa, a esposa de Isaías também é chamada de profetisa, e em Isaías, capítulo 8, versículo 3, tem essa referência. E também a profetisa Uda, no segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 14 ao 20.
Então, são questões que aparecem do emprego do original hebraico ou de profeta no Antigo Testamento. Agora entramos aqui num conteúdo, num subsídio muito interessante. Quais são as funções da profecia? Ou quais são as mensagens da profecia? E por que é importante mencionar isso? É que quando vamos tratar a mensagem profética, devemos sempre considerar que tipo de conteúdo está sendo ministrado, está sendo apresentado. Isso ajuda na interpretação e na aplicação. Percebe que o primeiro elemento aqui apresentado de acordo com o dicionário Wycliffe, ou Wycliffe, como você queira chamar, é de prenúncio, prenunciar. Olha só, os profetas são os primeiros de todos os prenunciadores e porta-vozes de Deus. Abraão, quando recebeu e anunciou a aliança que Deus havia feito com ele, a respeito de sua semente, foi o quê? Um profeta. Temos aqui referências em Gênesis. Moisés, o maior de todos os profetas, deveria receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la para Arão, que era seu porta-voz. Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, aqui já temos o primeiro elemento do conteúdo de que tipo de função a profecia tinha, inclusive também parte da mensagem. Outro elemento também é de profetizar, ou seja, elementos vindouros. Olha só, embora nem todos fizessem, muitos profetas previam o futuro. Abraão, como o primeiro homem a receber o nome de profeta, ele transmitiu a Isaac e seus descendentes a profecia sobre Israel, que revelava a promessa da primeira vinda de Cristo com a sua semente, e também a instalação de um reino. E é importante mencionar que lá em Gênesis já existe uma profecia, só que dita pelo próprio Deus, quanto à vinda do Messias. Outro elemento também é os ensinos éticos e sociais, já é a terceira função. Aqui vamos apresentar 5 funções, 5 mensagens, aqui é a terceira. Nessa terceira, a primeira tentativa de Moisés para ajudar seus irmãos foi realizada na esfera social, Êxodo capítulo 2, versículo 11. E o contexto aqui é apresentado o sofrimento que o povo de Israel estava passando, sendo atormentado pelos egípcios. E Moisés, ele inclusive toma uma atitude quanto a isso. É lógico que tem toda uma implicação que ele tem que inclusive se retirar. Mas tudo isso ocorre e existe sim um cuidado do profeta quanto a caráter ético e também cuidado social, de justiça social. Mais tarde, ele foi guiado por Deus para estabelecer os grandes princípios teocráticos da justiça social e econômica, encontrados especialmente em Êxodo e em Deuteronômio. Amós foi o profeta do AT que afirmou particularmente sua função ao revelar as injustiças sociais existentes no Reino do Norte. Oséias reflete o mesmo ensino, assim também como Isaías. Então, percebemos que não apenas restrito a Moisés, mas outros profetas sempre tiveram cuidado quanto a elementos éticos e sociais. Ou seja, eles observavam esses parâmetros e isso fazia parte do conteúdo da mensagem. Isso não estou falando aqui de uma iniciativa humana, é de uma iniciativa divina. Lembra que a ideia de profecia que estamos falando, do profeta, é serem utilizados como boca de Deus, como instrumentos de Deus. Então, isso não era um conteúdo que eles vivenciaram e ficaram constrangidos e foram expostos. Não, eles eram utilizados de propósito pelo próprio Deus, com um propósito específico, inclusive. Então, para deixar isso bem claro. Quarto elemento e o quarto elemento é o seguinte, é a influência política. Moisés recebeu a incumbência de exigir a libertação de Israel junto a Faraó, em Êxodo capítulo 6, versículo 11 e Êxodo capítulo 9, versículo 13. Natã deveria comparecer perante Davi, também temos referência em 2 Samuel. Isaías confrontou o rei Acais e aconselhou Ezequias. Em diferentes oportunidades, Jeremias também recebeu ordens de comparecer perante o rei. Daniel compareceu perante Nabucodonosor e Belzazar. A mensagem de Amós chegou ao rei através de um de seus ministros. Eu quero abrir aqui um parêntese e convidar você para que você possa fazer uma reflexão comigo quanto à prática dos profetas no Antigo Testamento, quando eles apontavam as injustiças sociais
e outras questões problemáticas, como envolvendo inclusive a ética, e em relação aos líderes, aos governantes daquele período, colocando inclusive em xeque a sua vida, a vida deles em xeque, em virtude desses apontamentos, mas usando-se das prerrogativas que eles tinham de serem homens de Deus para anunciar a verdade e para apontar as falhas, inclusive indicando as medidas que poderiam ser feitas para corrigir os erros. Será que hoje, parcela da igreja brasileira, falando do contexto brasileiro, não deveria fazer o mesmo em relação a algumas práticas de alguns governantes que existem por aí, a nível estadual, municipal e a federal? Eu imagino que você deveria fazer uma reflexão nesse sentido. Eu também devo fazer uma reflexão nesse sentido. Será que porque alguma pauta que é talvez importante para mim está sendo atendida, ou que eu acho que é interessante, eu vou ter que proteger, ou um termo mais popular, passar pano em relação à conduta de uma pessoa que está claramente equivocada? Ou eu deveria ressaltar tanto o aspecto positivo e também não desprezar, não menosprezar o lado negativo, os problemas, e apontar a falha e denunciar o erro e não compactuar com o erro? E infelizmente, e isso não é a nível apenas local, isso é a nível Brasil, quantos líderes estão infelizmente, se interrelacionando de uma forma que foge à interação que deveria ser pautada pelo aspecto, vamos dizer, cordial da religião com a política, da igreja com a política, e estão entrando em caminhos que fazem vergonha para a igreja. Imagino que alguns que estão me acompanhando aqui, porventura, podem até estar entrando nesse caminho ou já estão nesse caminho. Então, eu faço um alerta para você nesse sentido. Tome muito cuidado com a sua conduta, com a conduta do seu líder nesse sentido, porque isso é deletério para o evangelho, é deletério para a marca, para a presença da igreja, pois isso pode manchar, e quando eu falo igreja, é manchar a igreja visível, o nome da igreja, uma denominação, uma igreja local, em virtude de se vincular e de passar pano, mais uma vez eu repito esse trecho, passar pano para político, se posicionar de uma forma como se existissem mitos. E aí uma confusão muito grande, que existem salvadores da pátria. Não existem salvadores da pátria, não existem mitos. Não existe alguém que está salvando o Brasil ou salvando uma localidade de um sistema perverso. Isso não existe. A única pessoa que pode salvar isso, de todo esse mal, é o próprio Deus. Não é uma pessoa, não é um grupo. Tá certo? Então, vamos refletir a respeito disso. Se você está acompanhando e discorda disso, eu não posso, infelizmente, mudar minha opinião em virtude disso. Mas se você está concordando, analise se você pode ser um instrumento de Deus na sua localidade, não para criar confusão com o seu pastor, não para criar confusão com os demais irmãos, mas para poder alertar para o bem da igreja, para o bem da sua comunidade. Porque o político está hoje no poder, daqui a algum tempo vai sair. Aí quando chegar o outro governante, aí a pessoa que se desgastou politicamente, expondo, defendendo, e tem político de estimação. Então, assim, são questões muito complexas, mas que nós não devemos desprezar. E no contexto que estamos vivendo, uma lição bíblica como essa, eu não poderia passar, na minha opinião, de expor essa minha opinião, tá certo? Eu entendo que deveríamos sim refletir a respeito disso, para que não venhamos a cair na idolatria, seja do Estado, seja de uma pessoa. O Estado não salva ninguém. Uma pessoa não salva ninguém, não salva a nação. E infelizmente tem líderes, pessoas que estão entrando neste caminho como se existissem salvadores da pátria. E não existem salvadores da pátria. Alguns, inclusive, estão entrando na perspectiva que existem sistemas salvadores. Não, não existem sistemas salvadores. Tá certo? Até mesmo a democracia, que é o melhor dos sistemas, ele não é perfeito. A própria democracia, inclusive, permite que más decisões sejam tomadas e que nós vamos pagar o preço dessas más decisões. Então, é só para deixar esse contexto muito claro e expor humildemente a minha opinião.
mas entendo eu que está embasada no contexto bíblico. Toda vez que o Estado está se interrelacionando com os entes envolvidos na nação, como a igreja, até aí tudo bem. Mas quando a igreja começa a se achar no direito e no poder de estar fazendo parte de um governo e está contribuindo para decisões equivocadas e apoiando essas decisões, aí passou dos limites, tá certo? Então, quero deixar isso bem claro. A igreja deve ser atuante na política? Deve, dentro dos devidos parâmetros, sempre respeitando a razoabilidade e também os princípios bíblicos, tá certo? Não adianta eu ser a favor de um princípio bíblico e este governante está a favor deste princípio e desconsiderar outros, certo? A Bíblia é muito mais do que condutas ético e morais na perspectiva sexual. Envolve muitos outros elementos, tá certo? Então, quero deixar isso muito claro porque alguns erroneamente vão quebrar a cara em virtude dessas decisões que esses governantes venham a tomar, tá certo? Você pode depositar muita ficha em um deles e você pode, porventura, vir quebrar a cara. Então, é um alerta para a igreja nesse sentido. Após essa reflexão agora, volto aqui para a nossa quinta mensagem ou quinta função da profecia, que é de conteúdo soteriológico, ou seja, em relação à salvação. O ministério mais importante desempenhado por um profeta era a transmissão da mensagem da salvação. Neste particular, cada ministro do evangelho segue os passos dos profetas. Os profetas constantemente advertiam o povo sobre seus pecados e insistiam para que se arrependessem. Esse é o papel do profeta, é apontar o erro e indicar e exigir, de certa forma, que aquelas pessoas possam se arrepender, apontar o caminho. Josué exigiu que Israel escolhessem a quem iria servir. Jonas exigiu que Nínive se arrependesse dentro de 40 dias. Esdras orou por aqueles que haviam retomado do exílio, para que confessassem seus pecados e abandonassem as esposas estrangeiras. E João Batista exortou Israel a preparar um caminho em seu coração para a vinda do seu rei. Todos esses textos, com as devidas referências bíblicas, constam no slide disponível na descrição. Tópico 2. O profeta do Novo Testamento. Olha só o que devemos considerar quando empregamos a ideia da profecia ou termo de profecia no Novo Testamento, na Nova Aliança. A palavra no grego pode se referir à atividade profética ou a profetizar. Temos também a ideia de profetizar em Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 e outros textos a seguir. E também as declarações proféticas, também com inúmeras referências bíblicas em Mateus, Tessalonicenses, 1 Timóteo e assim por diante. Então, recomendo que você possa acompanhar essas leituras e verificar qual seja mais adequada para a sua aplicação em sala de aula, se assim desejar. Outro elemento muito importante quando falamos sobre o ministério de profeta é que ele geralmente envolve um aspecto duplo. Isso mesmo. É de proclamar e de prenunciar, ou seja, de prever. E Ágabo, em duas ocasiões diferentes, ele previu acontecimentos futuros para que os cristãos se preparassem para uma emergência que se aproximava. Isso aí tudo em Atos, tá certo? Um outro elemento também interessante é que os profetas forneciam também direção espiritual à igreja de Antioquia. Através de um deles, o Espírito Santo dava ordens relativas ao futuro trabalho evangelístico de Barnabé e Saulo, que posteriormente se tornaria Paulo. Isso também em Atos temos referências para essas questões. Tudo isso extraído do dicionário Wycliffe, ou Wycliffe. Avançando um pouco mais, o que é o dom de profeta ou o ministério de profeta? Essas definições aqui, essas apresentações, elas estão extraídas de outros conteúdos que não da lição bíblica. Então, a primeira referência aqui é o Adams, é o comentário bíblico do Novo Testamento pentecostal, tá certo? Da explicação de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quando vamos analisar aqui
o texto empregado por Palma é também o comentário bíblico do Novo Testamento pentecostal. Só que há o comentário em 1 Coríntios, lá em capítulo 14, ele vai também falar sobre o dom de profeta e existe também uma explicação nesse sentido. Por isso que no mesmo livro temos duas visões um pouco distintas quanto à ideia de profeta, tá certo? Mas os profetas do Novo Testamento, de acordo com Adams, eram aqueles indivíduos especificamente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Jesus Cristo para serem representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. Perceba que já existe um viés um pouco distinto do que ocorria no Antigo Testamento em direção ao Novo Testamento. Uma outra questão também importante é que o termo profeta não tem um significado uniforme no Novo Testamento, de acordo com Palma. Pode representar um grupo distinto em uma congregação ou pode ser amplamente usado para designar qualquer pessoa que for impelida por um impulso profético. Embora na prática o dom de profecia seja limitado a um círculo relativamente pequeno, Paulo indica, pelo menos teoricamente, que está disponível a todos. Isso realmente compactua totalmente com este pensamento. Algumas passagens indicam que os profetas estavam em constante movimento. Aqui temos uma série de referências bíblicas em Mateus, Atos, que indicam também isso. Então, isso aqui é a visão extraída do comentário bíblico pentecostal, por autores distintos dentro desse comentário. O Gordon Fee, um exegeta de primeira linha, de primeira mão aí, ele diz o seguinte: não está claro se o profeta é uma posição ou puramente funcional. Como assim? Já fizemos uma discussão nesse sentido quanto ao termo de apóstolo na lição passada. E apóstolo a gente percebia que existia sim um caráter posicional e um caráter funcional. E para o Gordon Fee, também para profeta, não fica claro se é puramente funcional ou também posicional. Ele diz o seguinte, que pode-se inferir que as pessoas do Espírito eram profetas em potencial, no sentido que poderiam profetizar. Em Efésios 2:20 e também 4:11, sugere-se que havia alguns que regularmente atuavam como profetas. Ou seja, isso é interessante. Por mais que ele diga que não está tão claro isso, mas do ponto de vista prático e observando os textos bíblicos, dá a ideia, pelo menos para mim, que é muito mais funcional do que posicional a ideia de profeta, tá certo? Talvez alguns que vão ter essa função de profeta, ou seja, vão estar exercendo isso, podem talvez levar o posto, vamos dizer assim, ou a posição de serem considerados profetas, mas não a posição que vai trazer esse dom, mas o dom é que permitiu que eles tivessem essa posição. Então, esse é um ponto importante. Imagine que o que você tem visto até então, com todos esses subsídios, tenha sido bastante útil. Portanto, além do like neste vídeo, convido você para que possa se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações. Quando você faz isso, você está permitindo que o YouTube possa lhe notificar toda vez que eu posto um material de cunho relevante como este, para que você possa desfrutar desse conhecimento e se aprofundar um pouco mais, tá certo? Então, acompanhe o canal Escola Biblicast desta maneira e compartilhe com seus amigos, com familiares e amantes da Escola Bíblica Dominical. Vamos para a nossa aula. Também ainda sobre o tópico 2, que fala sobre o profeta do Novo Testamento, no subtópico 2 da lição, eu transcrevi aqui parte da lição bíblica que eu achei muito interessante a reflexão. Olha o que diz. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 14 ao 17 serve como referência. Perceba que os elementos que foi mencionado no início da aula, que fala sobre as funções e conteúdo da mensagem da profecia no Antigo Testamento, o comentarista da lição bíblica, o pastor Naldo Renovato de Lima, ele acompanha esse pensamento, quando ele fala sobre o caráter de proclamar a justiça e advertir
sobre o juízo vindouro e desmascarar, ou seja, apontar o pecado. São questões que persistiam no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então, é um elemento muito importante. Por isso que as reflexões que eu fiz há pouco sobre o aspecto da discussão política, do envolvimento, que pode daqui a algum tempo nos fazer termos uma marca triste na história da igreja recente brasileira, é em virtude de compactuarmos por talvez eventuais acertos ou alguns acertos e abraçar todo um escopo de coisas que são deletérias, não apenas para a sociedade, mas inclusive para a própria igreja, pois vamos estar passando a mão em relação a algumas práticas, porque algumas outras estão em tese corretas, adequadas. Alguém pode me dizer, mas professor Roberto, qual seria o político que estivesse totalmente correto? Eu acho que não vai ter nenhum, sinceramente, inclusive se for político crente, mesmo sendo político crente. A questão é que eu não posso, em virtude de aceitar os aspectos positivos, eu desconsiderar os elementos negativos. Não posso, de forma alguma, abraçar isso. Certo? Eu tenho que apontar os elementos negativos, sejam eles oriundos de posicionamentos mais à esquerda ou posicionamentos mais à direita. Até porque essa distinção de esquerda e direita são vieses políticos que não derivam do pensamento bíblico. É até importante mencionar isso. Eles não derivam essencialmente do pensamento bíblico. Não existe virtude da direita que é bíblica puramente, ou da esquerda que é puramente bíblica. Não. São visões de mundo, respeito, se a pessoa tem um alinhamento mais à esquerda ou à direita, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a questão é não compactuar com os erros e com os extremos dessas posições. Porque tendem, não vou dizer que exatamente são, mas tendem a levar ao pecado. Isso mesmo. Esses extremos são muito perigosos. Devemos ter muito cuidado nesse sentido, tá bom? Olha só que interessante também. Por causa da mensagem da justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. E eu não duvido que depois dessa minha exposição e de posicionamento, de fazendo críticas a algumas pessoas, não precisa exatamente nominar, porque é algo tão notório, né? Isso, não precisa exatamente nominar. Alguns eventualmente vão ficar chateados comigo porque vão preferir adorar o seu mito de estimação, né? O seu poste-ídolo de estimação. Infelizmente não é essa o meu objetivo de criar confusão, de criar atrito, mas sei que ao me posicionar de tal forma, estou criando esse tipo de problema, né? Particularmente não acho positivo, não queria ter atrito e confusão, mas isso não estou me colocando exatamente como um profeta, não é exatamente, não é isso. Eu estou apenas seguindo o que a Bíblia me orienta, o que a lição bíblica me sugere. Não precisa ser exatamente um profeta, boca de Deus para falar. A Bíblia já diz os parâmetros e eu apenas estou propagando eles. Então, é só para deixar isso bem claro. Não recomendo que crente, que igreja adote político de estimação, tá certo? Esse é um problema. Uma coisa é você apoiar, é você direcionar, até por exclusão digamos, procurar o menos pior. Mas um sentido de abraçar e de pensar que aquela pessoa vamos dizer, polariza as virtudes, né? O monopólio da virtude, aí descambar para uma idolatria. E é isso que todo cristão deve evitar. Qualquer tipo de idolatria, inclusive idolatria política, tá certo? Isso é bem claro. Outro elemento que também quero trazer para você refletir comigo são as questões práticas para o uso da profecia. Outra questão que eu quero trazer reflexão com você aqui são as questões práticas para o uso da profecia. Primeiro, nenhuma pessoa tem um monopólio do dom de profecia. Isso é interessante. Porque alguns podem pensar que possuem o dom e podem usar da forma que bem querem. E isso é um equívoco enorme, seja por falta de conhecimento ou, eventualmente, por pura maldade, né? Um outro elemento importante é que o dom não tem a função de ser um meio de fornecer uma nova verdade e acrescentar algo às escrituras. De forma alguma nesse sentido. Alguns erroneamente tentam atribuir isso a uma visão dos pentecostais, mas não tem nenhum sentido de arcabouço, vamos dizer, na literatura de gente séria, eu estou falando, né? De gente séria, não estou falando de picareta
dentro do ambiente pentecostal, que fale a respeito de trazer uma nova verdade. E isso eu desconheço totalmente. A revelação deve ser entendida como uma divulgação da parte de Deus, de sua vontade a seu povo em um momento particular. Um outro elemento também importante é que o uso resultará na edificação, na exortação e na consolação dos crentes. Tudo isso dito dentro do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento como referência. Outra questão prática, ou mais duas questões que devemos considerar, é que profetizar é muito mais do que predizer eventos futuros. Alguns atribuem que é apenas isso, né? Em termos mais práticos. Eu falo em termos práticos, eu digo o quê? No chão da igreja, né? Você vai tendo conta com algumas congregações, parece que profecia, quando falamos, é basicamente isso. Na verdade, a primeira preocupação do profeta é falar a palavra de Deus para as pessoas do seu tempo, convocando-as à fidelidade do conserto. Ou seja, fazer a pessoa refletir da prática correta e se está em pecado, se está em desobediência, passar a ter a prática correta. A profecia também é um dom de Deus que nos concede, não com finalidade de prevermos o futuro, mas de nos levar a Cristo. Perceba que tanto o comentário bíblico, o Vine, né, o exegético, quanto também o dicionário bíblico, Wycliffe, eles caminham com um raciocínio muito semelhante. A ideia é que, essencialmente, o importante é o conteúdo da mensagem para levar a pessoa ao arrependimento, para levar a pessoa para o conserto com Deus. E não necessariamente o quê? Ou, prioritariamente, anunciar o futuro, predizer o futuro. Não é esse o pensamento inicial. Alguns confundem, não por causa que a Bíblia e o Novo Testamento apontam exatamente isso, mas sim por causa do contexto do Antigo Testamento, que tem características muito particulares, com profecias que remetiam ao próprio Cristo, que se cumpriram, profecias ao povo de Israel, que se cumpriram. Então, existia um caráter futurístico mais presente no Antigo Testamento nas profecias. Contudo, mas boa parte delas já se concretizaram. Então, é no caráter de indicar o que ia ocorrer, é entender aquela profecia no contexto a qual está inserida. E aí percebe que, naquele momento, era importante, apontava para o Salvador, apontava para aquela pessoa que iria trazer mudança para a história da humanidade, que é do próprio Cristo. Então, tudo isso existia no Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, essencialmente, não é predizer o futuro, mas sim nos levar ao conserto, nos levar à mensagem do Evangelho, a buscarmos mais a Deus. No tópico 3 da lição bíblica, fala sobre discernindo o verdadeiro profeta do falso. No subtópico 1, existe uma contraposição, um contraste entre a simplicidade versus a arrogância. E quais são os elementos que eu devo considerar aqui de forma muito interessante, que eu julgo também para você? Primeiro, devemos tomar cuidado para não pensar que o portador do dom é o dono e usar com o propósito de impor medo e ameaçar os outros. Quem então já teve contato com pessoas que parecem, que são donas do dom e que parece que esse dom pode fazer a pessoa ser castigada, ou castigar os outros, na verdade, porque está, talvez, eventualmente discordando ou achando algo distinto quanto àquela revelação ou quanto àquela pessoa, fazendo uma espécie de julgamento, o que não tem nenhum problema. Inclusive, deveríamos fazer o julgamento. Mas a pessoa aí, quando se sente ameaçada, começa a fazer o quê? Impor medo, ameaçar. E geralmente vai usar, inclusive, alguns momentos, elementos espirituais, como se você mexe comigo, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha que coisa, né? Quem já ouviu isso, né? Então, é complicado, né? E aí a pessoa, talvez alguns eventualmente, são levados ou manipulados a tomarem alguma atitude ou até mesmo desconsiderar aí uma análise mais qualificada daquele pseudo-profeta, né? Olha só que interessante. Um elemento também que devemos considerar como principal, inclusive no chat de voz, conversando com o pastor Antônio do Carmo, ele falou isso quanto aos apóstolos. E isso também se aplicaria aos profetas, olha que interessante. É pelo fruto. O fruto seria o parâmetro, o fruto é o termômetro para avaliar quais são as intenções daquele profeta. E se ele é de fato um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Isso é o principal elemento. E não pensar o quê? Que o espetáculo, o show pirotécnico das manifestações vão credenciar ou não
a pessoa para ser considerado um verdadeiro profeta ou um falso profeta. E aqui chegamos no nosso último subsídio, que julgo que vai ser muito importante para a sua escola bíblica dominical. Quais são as características dos falsos profetas? Algumas delas estão claramente expostas nas Escrituras Sagradas, outras eu consigo extrair aqui pela nossa vivência no dia a dia. Então, assim, não é puramente você vai encontrar uma referência bíblica para cada um desses elementos, tá certo? Primeiro, buscar autopromoção. Pessoas que pensam que por possuírem o dom, elas podem o quê? Se autopromoverem. Então, usar o dom de Deus para uma busca desenfreada para que possa buscar status, aparência, notoriedade. Isso é um problema. Outro elemento também é utilizar-se de qualquer ferramenta disponível para ludibriar as pessoas. E aí, uso de artimanha de elementos psicológicos, coach, né? Teologia do coach hoje é muito comum, né? Os elementos de ataque, vamos dizer, às emoções do indivíduo, daquela pessoa, para que ela possa ser manipulada, para que possa tomar algumas atitudes que sejam de acordo com o seu interesse. Então, esse é um problema. Outra questão também é ameaça quem coloca em dúvida o ministério ou aquele dom específico, ou aquela mensagem específica. Então, se eu me sinto encurralado, se eu me sinto avaliado e entendo eu que estou equivocado, o que é que essas pessoas têm a fazer? O que é que eu faria? Alguns, não, o falso profeta, ele vai o quê? Ele vai fazer ameaças, ele vai dizer, você não crê na mensagem de Deus, você não acredita nos mistérios de Deus, você está desafiando o próprio Deus. Geralmente ele vai colocar a culpa, né, na falta de fé daquela pessoa e que aquela avaliação não é exatamente da mensagem ou daquele profeta, mas sim do próprio Deus. Olha que interessante, né? Então, quando é encurralado, o indivíduo tende a caminhar nesse sentido. É muito comum essa prática. Atente-se pessoas com autoestima que você possui, índole ilibada, pessoas de referências. Qual é a impressão que estas pessoas têm em relação a este profeta? Elas comungam que essa pessoa tem sido um homem de Deus, dá fruto, ou discordam. Se você começa a perceber que muita gente relevante, muita que você considera de autoestima, desconsidera aquela pessoa como uma referência, então é um elemento muito forte para que você possa também ter o mesmo pensamento. Se muita gente boa está avaliando positivamente alguém, a tendência é que vai incorrer também na mesma prática. Quer dizer que vai acertar sempre? Não, pode ser que aquelas pessoas estão também equivocadas, erradas. Mas é um bom filtro inicial, tá certo? Outra questão também é tende a ser um crente itinerante. Esses falsos profetas, eles tendem a não criar raízes em uma congregação local e nem submeter o quê? Às lideranças. Então, a pessoa que geralmente o pastor dele não está acompanhando o desenrolar do ministério dele. Ele não tem uma congregação local fixa ou fica muito ausente. Por quê? Porque ele não se submete às práticas comuns de uma igreja, da comunhão, da exortação mútua, do encorajamento mútuo. E isso é um problema. Pode ser um indicativo que esta pessoa não está lá porque é uma pessoa problemática. E aí está levando os problemas dela para outros lugares. Isso é um cuidado que devemos ter bastante. Outra questão também é que também pode ser um instrumento do diabo para o quê? Trazer engano e perverter a verdade. Então, não quer dizer que todo falso profeta é exatamente um instrumento utilizado de forma cabal pelo diabo. Não, não é isso. Ele pode estar se usando de forma equivocada, né? É importante também não culpar ou penalizar sempre o diabo por essas atitudes. Pode ser o próprio indivíduo. Mas também pode ser o próprio diabo utilizando-se de pessoas ou demônios que estão implantando, incutindo problemas de caráter de colocar em dúvida a palavra de Deus, de colocar em dúvida verdades essenciais do evangelho e trazendo confusão para o meio da igreja. Em virtude do quê? De falsos ensinamentos, de falsas profecias, de coisas que estão pervertendo a verdade. Então devemos tomar muito cuidado com estes elementos. Isso tende a acompanhar os falsos profetas. Alguns elementos individualmente ou até mesmo eles de forma cumulativa. Então, devemos ter muito cuidado nessas questões. Como conclusão, devemos pensar que o profeta fala mensagens espontâneas, provenientes do Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus.
em primeiro lugar, para a nação de Israel, em segundo, para os povos estranhos. É importante mencionar que parte das profecias mencionadas no Antigo Testamento era para a humanidade como um todo, ou seja, não apenas para a nação de Israel. Outro elemento também, uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Ou seja, ele vai se achar um tal e ele não deve, talvez, provavelmente, o quê? Ter frutos dignos, frutos coerentes com um testemunho de um bom crente, tá certo? Porque eu falo tende, porque alguns conseguem manipular aí parte desses frutos. E como é que você vai perceber isso? Com discernimento espiritual, tá certo? Então não quer dizer que exatamente pelo fruto ou pela minha leitura do que é o fruto eu vou estar 100% correto. Eu posso inclusive estar equivocado, pois eles podem ser o quê? Hipócritas, tá bom? Eles podem ter aí uma conduta em algum certo momento estereótipa correta, mas o pensamento, o coração está totalmente dilacerado, totalmente enviesado para a prática do mal, a prática equivocada, tá certo? Bem, imagino que essa aula tenha sido bastante produtiva para você. Eu aprendi muito com ela. Portanto, peço que você, além de se inscrever no canal e ativar as notificações, caso você ainda não fez, você também compartilhe este conteúdo com outras pessoas para que possam ter acesso a esse material e possam, obviamente, compartilhar todo este conteúdo. Lembrando que o Escola Biblicast é um podcast e está em todos os agregadores de podcast e os slides utilizados nesta apresentação, todos eles, com esses subsídios, estão disponíveis no link da descrição do vídeo para que você possa acompanhar, tanto no formato PDF como em PowerPoint. E no Telegram, todo sábado às 21 horas, temos chat de voz com convidado especial e você pode fazer sua pergunta ao vivo, participar conosco. Então aguardo você no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!